O Gorbachev, então, propôs desfazer o Pacto de Varsóvia, era esse o nome, né? Sim, era o nome. E a ideia seria a OTAN também ser desfeita e Sim, fazer uma união global. Seria essa a ideia. essa era a ideia. Entendi. Essa era a Ok, ideia. ok. Só que daí o Ocidente não quis desfazer a OTAN. Não quis, e não Entendi. só não Como quis, foi expandindo. como expandiu. Entendi. Você concorda comigo que mentiram para a Rússia? Entendi. Sim. Enganaram a Rússia. Né? Então, a Rússia ela começou a se ver ameaçada. Eu quero lembrar que teve uma crise dos mísseis de Cuba nos anos 60. Sim. Você lembra disso, não lembra, professor Tiago? Não estava vivo, mas lembro que existiu. Lembra que existiu? Sim, sim. Então, ó, o que é que aconteceu? Os Estados Unidos disseram não pode colocar míssil em Cuba, porque Cuba é próximo dos Estados Unidos. Sim. Se quer colocar míssil nuclear na Ucrânia, que é fronteira com a Rússia. E outro detalhe, que é uma região que sempre foi russa. Sim. Sempre foi. Kiev foi capital da Rússia. Todo o oriente da Ucrânia é habitado por russos étnicos. O tal do Donbass seria... Todo o Donbass. Mais ou menos 20, 30% da população ucraniana é russa, tem passaporte russo. Então, assim, e os russos que vivem na Ucrânia foram diminuídos, foram de maneira sectária separados da sociedade. Desde que a União Soviética acabou e a Ucrânia virou país. Isso se intensificou com o golpe político que tirou o presidente Yanukovych do poder. O que é que aconteceu? Na Ucrânia. Tá. O que é que aconteceu? Todos os russos foram considerados cidadãos de segunda classe. Não tinham direito à aposentadoria, à seguridade social. Não tinham direito de falar a língua, não tinham direito de ir à igreja ortodoxa russa. Isso como uma política do governo ucraniano. A política do governo ucraniano. E aí, para que isso ficasse forte, o Ocidente incentivou que grupos anti-russos ficassem no poder. Mas quem são os grupos anti-russos mais fortes que existem na Europa? Os nazistas. Resgataram todos os nazistas e colocaram no poder na Ucrânia. Eu quero que você raciocine do ponto de vista da Rússia. O que é que você está vendo? Você está vendo uma nazificação da Ucrânia, vizinho à Rússia, uma tentativa de construção de mísseis nucleares na Ucrânia, vizinho à Rússia. Né? Então, assim, foram dadas várias linhas vermelhas da Rússia para o Ocidente. Mas o Ocidente nunca ouviu e continuou expandindo a Ucrânia dessa maneira, com nazistas no poder. E aí, o que é que a Rússia fez? Bem, não pode, a Ucrânia não pode participar de um tratado militar. Ela não pode ter mísseis militares apontados para Moscou. Não pode, pelas mesmas questões de segurança que os Estados Unidos impedem quaisquer países de colocar mísseis perto dele. É uma questão de segurança da Rússia. Sim. E ninguém discute isso, professor Tiago. Ninguém discute isso. Então, acuaram a Rússia durante praticamente 20 anos. E a Rússia cedeu, até quando não dava mais. Porque colocar a Ucrânia na OTAN e colocar mísseis nucleares na Ucrânia é uma questão de sobrevivência para a Rússia. É uma questão... O que nós temos aqui uma guerra literalmente de sobrevivência nacional. Então, não dá para ultrapassar essa linha vermelha. A Rússia não vai recuar. Né? E um detalhe importante, muito importante. A gente pode fazer uma discussão jurídica, né? Porque, de fato, houve a entrada de tropas estrangeiras em um território de outro país. E aí isso é muito usado pela mídia e tudo mais. Mas a Carta da ONU permite que um país vá proteger o seu cidadão, se o cidadão não estiver no seu território. Entendi. 30% da população ucraniana é russa e eles estavam sendo bombardeados. Tem um caso que aconteceu em um sindicato na região do Donbass, né, que a polícia ucraniana cercou os russos que estavam dentro do sindicato, organizando uma greve. A polícia ateou fogo no sindicato e ficaram ao redor do sindicato olhando as pessoas morrerem. Nossa. Isso fez Putin ir para a Europa, dizendo, pelo amor de Deus,
O que é isso? A Rússia tentou fazer um acordo para a não expansão da OTAN e a neutralidade da Ucrânia em Minsk, o que ficou conhecido como os Acordos de Minsk. Fez um acordo de Minsk I, um acordo de Minsk II. Minsk na Bielorrússia, Na né? Bielorrússia, a capital. Tá. E aí esses acordos foram sabotados. A Angela Merkel, que foi primeira-ministra da Alemanha, depois que ela saiu, ela disse textualmente: enganamos a Rússia, fizemos o acordo de Minsk apenas para armar a Ucrânia. Olha, que declaração forte. E isso é público, você pode ver. Professor, deixa eu só pegar um gancho, o professor falou um monte de coisa muito interessante que eu acho que o pessoal não conhece, né? Mas o professor considera então que há nazistas de fato no governo ucraniano, por exemplo, o Zelensky estaria envolvido nisso, porque eu já tinha ouvido falar, mas não sei até que ponto isso é boato ou é um fato mesmo. O professor considera então que há nazistas no governo ucraniano. Eu considero, e eu vou dizer assim, eu vou te dar o nome de 2 ucranianos, que são professores da universidade. São 2 professores, o Ivan Kanchovsky e a professora Marta Yashenko. Lá em Kiev. A professora, eu acho que ela é professora na Suécia Tá. e ele é professor no Canadá. Tá. Mas ambos são ucranianos. E os escritos deles são sobre como o nazismo capturou a Ucrânia. Ucranianos reconhecendo. Entendi. Só para você ter uma ideia, o professor que mora no Canadá, ele relatou o seguinte: o Canadá fez um monumento às vítimas do comunismo. Tem um monumento lá no Canadá chamado Monumento às Vítimas do Comunismo. E aí foram colocar as fotos das pessoas, tal, pararam de colocar. Sabe por quê? Sabe quem foram as vítimas do comunismo? Os nazistas. Os nazistas. Esses mesmos que estão no poder hoje na Ucrânia. Não é uma questão de eu achar, é uma questão de fato. E eu vou pedir para as pessoas lerem os arquivos, os artigos desses professores, Sim. que, puxa vida, são ucranianos. Uma coisa que as pessoas falam muito, né, vendo assim, né, por exemplo, eu sou um leigo no assunto, né, então eu penso assim, né, por exemplo, a versão que a mídia põe, pelo menos assim, né, o professor depois pode colocar isso sob outra perspectiva, que a Ucrânia é um país livre, tem a tal da autodeterminação dos povos, né? E se a Ucrânia eventualmente quisesse se aliar ao Ocidente, porque, sei lá, temos mais afinidades, ou por algum motivo qualquer, o povo ucraniano, né, quer se aliar aos Estados Unidos, vamos supor, né? Eles, em tese, teriam direito, né? Considerando a autodeterminação dos povos, né? E então fica essa situação, porque segundo a narrativa, né, vamos colocar assim, né, foi por causa da proximidade da Ucrânia com o Ocidente que a Rússia decidiu dar um basta, pelo menos nesse aspecto. Como é que o professor enxerga essa questão da liberdade do povo eventualmente querer se alinhar, né? Vamos lá. Cuba é um país livre, não é? Sim. Cuba é um país livre que tem direito à autodeterminação dos povos. Sim. Cuba vive num bloqueio econômico militar americano de décadas. Sim. A Venezuela, até onde eu sei, é um país independente que elegeu seu presidente. Sim. Concorda comigo? Né? A Palestina, a ONU garantiu o direito de território da Palestina. Sim. Ela tem direito à autodeterminação também. Então é complexo isso, né? Muito complexo. E outro detalhe muito importante, eu vou repetir. A Ucrânia, a maior parte do território do que hoje é a Ucrânia, sempre foi da Rússia. Sempre foi território russo. Tem um cineasta russo muito famoso chamado Sergei Eisenstein, que fez um filme também muito famoso chamado O Encouraçado Potemkin, que tem uma cena icônica, que é uma cena de uma criancinha caindo assim, dentro de um carrinho, o carrinho indo nos batentes, assim, um batente bem grande, uns degraus, assim. Não sei se você já viu essa cena, acho que eu não conheço. né? Essa cena ela foi filmada em Odessa. Ah, tá. Odessa foi construída pela czarina Catarina, em homenagem a ela própria. Toda essa região era russa. Essa separação da Ucrânia foi uma separação artificial, feita na época da União Soviética para organizar a administração da União Soviética.
Depois que a União Soviética se independizou, a Ucrânia surgiu como um país independente. Era tipo uma província da União Soviética ou algo, Era, estado. era território da Rússia, Tá. né? E esse território, como a União Soviética era um país muito grande, porque a Rússia é um país gigantesco, como eu já Sim. falei. A Rússia tem mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. A União Soviética tinha mais de 22 milhões de quilômetros quadrados. Então, administrativamente, politicamente, as repúblicas foram divididas como elas eram na época da União Soviética. E a Ucrânia era uma dessas repúblicas. Né? Então, separou a União Soviética, o certo seria a Ucrânia se integrar ao território russo. Né? Mas como a Rússia estava cheia de esperança em uma paz global, né? No princípio da autodeterminação dos povos, quando a Ucrânia se independizou e virou país, 80% da população apoiava relações com a Rússia. Era mais para ter ali sua própria administração, digamos. Isso, mas a população, em sua imensa maioria, vê a Rússia com excelentes olhos, por uma questão muito simples. Eles são, por assim dizer, o mesmo povo. Entendi. Até a língua é muito Muito parecida. parecida, Né? muito parecida. Tá. Muito parecida.